No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, nós vamos encontrar a seguinte narrativa. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É a conhecida fala do filho pródigo, quando desperta para a sua lastimável condição, o início da sua mudança, o início da sua recomposição. Mas muitas vezes somos induzidos a pensar a condição do filho pródigo apenas como aquela vinculada às posses e bens materiais. Mas, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho mesmo, somos convidados a meditar nessa condição em sentido mais abrangente, a fim de que verifiquemos se não temos sido, de algum modo, também filhos pródigos, não das posses materiais vinculadas aí a dissipação material, as paixões, mas quantas outras possibilidades ou quantos outros bens não temos nós desperdiçado, não temos nós negligenciado diariamente. É essa reflexão que aqui nos cabe, a fim de meditarmos melhor na nossa condição. Temos sido filhos que realmente têm sabido honrar os valores que receberam do Pai, ou temos sido pródigos? É o que Emmanuel vai nos auxiliar a entender no livro Pão Nosso, capítulo 24, quando comenta este versículo. E ele diz assim: Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Ou seja, essa prodigalidade não está vinculada à condição social, à profissão, seja lá o que for. Em todas as condições na Terra pode existir ali o filho pródigo. E é isso que a gente precisa compreender, alargando a nossa visão e olhando para como temos lidado com o que a vida nos traz. Emmanuel prossegue e acrescenta: Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Veja só, recebeu o cientista a formação, o estudo, os livros, o conhecimento, mas muitas vezes utiliza ele para o quê? Para destilar venenos intelectuais, incentivando nos corações e nas mentes o pessimismo, os vícios, as paixões, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É ele um filho pródigo, porque não tem sabido utilizar a inteligência e o conhecimento que recebeu para o benefício coletivo. Continua Emmanuel: Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Então, o artista que foi aquinhoado pela divindade ao longo das encarnações com mais sensibilidade, com mais possibilidades de imaginação, de inspiração, quantas vezes não se utiliza desses recursos para gerar no outro não algo que o eleve, não uma arte que liberte, que edifique, que inspire o espírito a subir. Pelo contrário, quantos não prendem ainda mais os corações às ilusões da matéria, às paixões, ao pessimismo, à sombra. Ou seja, filhos pródigos também, que não têm sabido utilizar-se de todos os recursos que Deus lhes deu para semear o bem, o progresso, a iluminação espiritual. Emmanuel então conclui: Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Então veja quantas não são as circunstâncias, as possibilidades e os valores que, se não bem aproveitados, nos levam a essa condição de filhos pródigos. Como temos aproveitado o nosso tempo? Não temos desperdiçado o nosso tempo, muitas vezes, com inutilidades? A nossa saúde, por exemplo, o saber que recebemos da vida, o próprio Espiritismo, o próprio conhecimento do Evangelho, não temos sido pródigos, menosprezando ou desperdiçando essa oportunidade bendita de conhecimento e instrução que a doutrina nos traz? Então meditemos melhor
na nossa condição e nos inúmeros, infinitos valores que nos cercam, porque precisamos, enfim, despertar, como aconteceu àquele filho pródigo, para a bênção que sempre envolve todo trabalhador ativo na seara e na casa de nosso Pai. Muita luz e muita paz a todos.